Como assim enfrentar as minhas escolhas aos 40? Chega uma idade em que nós não podemos mais procrastinar. Era fácil nós fazermos isso aos 18, aos 20, aos 25, aos 30 já começou a ficar pesada essa escolha de procrastinação. E quando nós chegamos aos 40, essa fuga da nossa vida, das nossas escolhas, se torna praticamente impossível. Então é claro que nós nos deparamos com aquela necessidade de fazer algo. Não é que a necessidade ela surgiu da noite para o dia. Já era uma necessidade que vinha se manifestando, que vinha dando sinais de que, olha, eu preciso me movimentar. Mas a procrastinação, a postergação ou não faça hoje o que você pode deixar para a semana que vem, talvez atingia a nossa personalidade. Quando nós chegamos aos 40, é épico nós começarmos a rever a nossa vida e as nossas escolhas. Então, é claro que a primeira coisa que nós vamos sentir é medo, é ansiedade, e agora o que eu vou fazer, e de que forma eu vou fazer, e se não der certo. Porque principalmente, e se não der certo, o que os outros vão dizer, o que eu vou dizer para as pessoas. Quando nós estamos atreladas a esse julgamento do não dar certo, do que os outros vão dizer, do que eu vou dizer, então nós já estamos começando com o pé esquerdo, como diria o velho sábio. Quando nós nos libertamos e nós compreendemos que estes são medos e verdades limitantes, que eles são conceituais e não necessariamente materiais, então nós temos essa capacidade de transpor, de nos transpor para aquele período da nossa vida em que nós estaremos sempre em movimento. Como eu faço para estar sempre em movimento, para não sucumbir aos meus auto-boicotes? Porque eu sei que ao longo da nossa vida nós nos boicotamos, não é mesmo? Eu tomo uma decisão. Quando eu decido quem eu quero ser, quando eu me conheço, quando eu me compreendo, então essa decisão, ela é constante, ela é diária. Se você for fazer uma análise sobre o padrão comportamental das pessoas que têm muito sucesso, das pessoas que conseguiram atingir, se não tudo, mas grande parte dos sonhos que elas tinham, você vai perceber que o padrão comportamental que é comum entre eles é a persistência, e não somente a persistência, como a constância. Estas são pessoas que são constantes. Então, aos 40, eu posso me autorizar a ser constante, a desenhar algo na minha vida e perseguir todos os dias. Me livro das minhas verdades limitantes, me livro das minhas procrastinações e permaneço focada naquilo que eu quero. E não estou feliz no meu casamento. Devo me separar? Cheguei aos 40 e não estou feliz no meu casamento. Devo me separar? A quantidade de vezes que eu ouço essa pergunta é muito grande. Qual é a minha resposta? Por que você não está feliz? Primeiramente, nós devemos identificar quais são os pontos que você não está feliz. São muitos os fatores que nós devemos levar em consideração para tomar uma decisão assim tão séria, tão grande na nossa vida. Eu, Diana, pessoalmente, eu sou favorável a nós irmos até a última instância antes de separar. Eu acredito que para todos os desencontros há uma solução, para todas as dores há um remédio. É claro que se essa é uma decisão tomada dentro de você, então é aquilo que vai movimentar, que vai fazer você feliz. Então este é o momento de você ressignificar, tomar coragem, afinal,
do que vale nossas mulheres mais velhas terem queimado os seus sutiãs para nós conseguirmos ter o direito ao voto, ao trabalho fora, ao divórcio e tantas outras liberdades, tantos outros direitos que nós temos hoje. É claro que é necessário também levar em consideração relacionamento abusivo, não dá para aceitar, desrespeito de forma alguma, dá para aceitar. Agora, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão. Existem defeitos perdoáveis e existem defeitos imperdoáveis. Quando nós estamos dentro de um relacionamento há muito tempo e esse relacionamento está desgastado, quase sempre nós julgamos que todos aqueles defeitos que o nosso cônjuge carrega, manifesta, são defeitos absolutamente imperdoáveis. Eu gostaria de deixar uma sugestão a você. Pare um pouquinho, pense, reflita com cuidado e se pergunte: realmente estes defeitos que me fazem tanto mal são defeitos perdoáveis ou imperdoáveis? Cada pessoa tem dentro de si um norte sobre o que é perdoável ou imperdoável, sobre o que é aceitável, transponível ou sobre aquilo que é absolutamente imperdoável, intransponível, inaceitável. Cada verdade muda. Às vezes, o que para mim é algo aceitável, para você não será, e vice-versa. Faça uma lista. A sugestão que eu sempre faço, que eu sempre dou às minhas clientes de terapia, é exatamente essa. Elenque, faça uma lista dos defeitos perdoáveis e dos defeitos imperdoáveis. E a partir desta análise, desta observação, você vai ter uma resposta. Uma segunda sugestão que eu gostaria de deixar a você: nunca tome uma decisão motivada por raiva, por ciúme, por desespero, por qualquer sentimento que aflora com muita veemência, com muita violência. Geralmente, esses sentimentos não são bons conselheiros e nós costumamos tomar decisões intempestivas e nos arrependermos depois. Quando nós chegamos aos 40, nós sabemos como controlar estas raivas, estes ciúmes, estas ansiedades. Quando somos jovens, tudo é muito. O amor é muito e a mágoa também é muito. Tudo é muito. Agora, quando nós vamos ficando um pouquinho mais maduras, nós vamos equilibrando, nós vamos conseguindo equilibrar. Nada é muito, nem para o bom, nem para o ruim. Quando nós conseguimos nos equilibrar, então nós temos frieza, a boa frieza de observar, de sair da caixa e observar a totalidade de um ponto de vista mais amplo. É claro que, se tratando de casamento, é sempre um assunto que dá muito pano para manga. Mas neste momento, aquilo que eu sinto que eu posso dar a você como sugestão é isso. Pense com calma, avalie, respire e deixe para a semana que vem a decisão que você gostaria de tomar hoje. Eu tenho certeza que semana que vem você estará olhando a situação de um ponto de vista mais melhorado, mais frio, mais equilibrado. E isso com certeza oferecerá a você uma tomada de decisão onde depois não tenha necessidade de arrependimentos. Se eu me separar, como vai ser? Tenho medo de ficar sozinha para o resto da vida. Nós e os nossos medos da solidão. Quem nunca? É um medo que está inserido, eu acredito, em 80%, se não mais, de nós mulheres. Por que nós temos tanto medo da solidão? Nós podemos buscar explicações lá atrás, de quando nós mulheres vivíamos nas cavernas e os homens viviam conosco para toda a vida. Então, nós desenvolvíamos um casamento, uma ligação amorosa, e aquela ligação ela durava até o fim da nossa vida. Muito provavelmente você viu a sua avó vivenciando esse tipo de
fenômeno, eu diria, porque nos dias de hoje é quase um fenômeno. Então, nós acreditamos, nós ainda temos intrínseco na nossa verdade que nós precisamos de uma pessoa ao nosso lado. Nós temos muito medo de não sermos aceitas se nós não temos alguém ao nosso lado. Essa é uma verdade que foi imposta desde a nossa infância, se não de forma direta, mas de forma indireta, nas entrelinhas que nas reuniões de família, que nos almoços de domingo nós costumávamos ouvir. Se lembre, busque na sua memória, faça uma breve retrospectiva sobre tudo aquilo que você ouvia, sobre aquelas piadinhas sem graça, se você ia ficar para titia, se você ia benzer tormenta, se você ia cuidar de gatos, enfim, todas aquelas piadinhas sem graça, tudo aquilo que nós ouvíamos nos construiu e nós também guardamos dentro de nós a opinião das pessoas mais velhas. Quando eles comentavam, busque na sua memória também o que era falado no seio familiar sobre alguém que não tinha uma família, sobre uma mulher que não tinha um casamento, ou que não tinha tido filhos, ou que estava vivenciando um divórcio. Todas essas opiniões que nós ouvimos atrás da porta, em muitas circunstâncias, formaram a nossa opinião e, principalmente, formaram o nosso medo, porque nós ainda estamos motivadas por aquela opinião da avó que conversava com outra avó. Quando nós nos mantemos congeladas naquela infância, naquela informação que nós ouvimos atrás da porta, é como, eu faço sempre um comparativo, é como se eu fizesse uma graduação, nunca mais fizesse uma especialização, uma pós, absolutamente nada. E aquele meu diploma está ainda lá, firme e forte, colado na parede. Aquele diploma nada mais é que um elefante branco. Eu continuo atuando profissionalmente, mas de um ponto de vista, de um conhecimento extremamente ultrapassado. Observe se esse conhecimento que está moldando o seu medo, a sua insegurança em ficar velha sozinha, é seu, é um medo atual ou se é um medo ultrapassado, desenvolvido e cristalizado dentro de você lá atrás na infância. Se você chegar à conclusão de que este medo se fundou, se difundiu dentro de você lá atrás na infância, então agora você tem uma resposta. E o que eu devo fazer com isso? Pegar este medo e superar. Nós nunca seremos mulheres totalmente livres do medo, porque um pouquinho de medo é extremamente benéfico para a nossa vida. Nos mantém resguardadas, nos mantém desconfiadas, nos mantém com a guarda erguida para algumas maldades que existem no mundo. Mas nós vamos criar aquilo que eu gosto de chamar de enfrentamento. Eu não preciso desenvolver uma total e absoluta coragem. Eu preciso desenvolver uma forma de enfrentar. É bem mais simples. Começamos a enfrentar este medo. Começamos a delapidar este medo, a desconstruir, a olhar os bons exemplos de quem está sozinho, de quem permaneceu casado, de quem encontrou um novo relacionamento. Busquemos exemplos, afinal a vida nos serve de muitos exemplos e a partir desta observação é que nós teremos clareza para uma tomada de decisão mais madura.